Olá, boa noite. Agora é de noite, né? Mas olá. Oi, tudo bem, gente? Hoje eu vou falar de uma coisa que passou no meu coração quando eu tava conversando com que uma das meninas que falou comigo que ela viu lá eu comentando sobre os sonhos, né? E falando de Deus, daí ela disse que eu falava do amor de Deus e tal. E que achava muito bonito o que eu estava fazendo, ajudando as meninas, né, que estão passando por dificuldades espirituais e eu estava ajudando elas. Daí eu falei para ela sobre os mandamentos de Deus, que que o mais importante é a gente cumprir o primeiro mandamento, que vai ajudar a gente a cumprir os outros mandamentos. Então, daí conforme vai passando, a gente vai. Se a gente cumprir o primeiro, é mais fácil a gente cumprir os outros mandamentos, dos 10 mandamentos que eu tô falando. Porque, assim, há várias coisas na Bíblia que eu já li o Velho Testamento umas 500 vezes. Eu já li a Bíblia toda 502 vezes. E vamos pra lá. Cachorros. E basicamente a Bíblia são ensinamentos para o que a gente deve fazer e consequentemente não fazer, para que a gente possa aproximar de Deus, para que Deus possa nos ajudar. Porque não é que ele não queira nos ajudar, como eu falei no outro vídeo. Ele eu vejo Deus com um turbilhão assim de água, águas para frente e águas para trás. Ele fica no céu assim, o Deus espiritual que criou tudo, que fez todas as criações dele nos 6 dias. Desce que tá balançando aqui. Desce, Mickey. Que criou 6 dias. Derrubar. Que criou 6 dias. Que fez todas as criações dele nos 6 dias. Daí o que ele cria? O que ele faz? Ele é uma coisa, ele roda para frente e roda para trás. Então, o que roda para frente são as bênçãos. São as bênçãos dele, de Deus. E o que roda para trás são as maldições. Ele escolhe abençoar, mas ele criou as maldições quando ele criou o céu, quando ele criou tudo. Ele escolheu as maldições. Quando ele criou os seres humanos, ele criou as maldições para que, se acontecesse de alguém não obedecer ele já sabia que alguém não ia obedecer ele, ia começar, né, a não obedecer ele. Então ele tinha que pensar numa coisa de como ele ia poder fazer com que aquela pessoa voltasse a obedecer ele. Daí ele criou as maldições. O que as maldições fazem? Eu sonhava muito com relógios. Eu sempre conto aqui nos meus vídeos de uma visão que eu tive na igreja, no altar da igreja, de um rapaz nu, né, de 4, assim, parecia um leão. Ele tinha pele de leão, tinha os olhos de esmeralda. E o relógio estava parado em 4. Daí 4 anos depois eu conheci o rapaz. E o rapaz tinha os olhos da cor da esmeralda. Quando eu olhei os olhos dele, eu disse, meu Deus, é o rapaz da minha visão. E Deus me falou que ele era a reencarnação de Jesus. Não é que... Foi que Deus me falou. Deus me falou que há 5 reencarnações de Jesus. Não. Tem o Enoque, que tem o livro de Enoque. Ele foi reencarnado de Jesus, ele reencarnou. Ele é uma reencarnação de Jesus. Na Bíblia está que ele veio antes de Jesus, mas ele veio depois de Jesus Cristo. E daí esse rapaz que eu conheci, ele tem a reencarnação de Jesus Cristo, ele tem o espírito de Jesus Cristo, a gente tem almas de Jesus Cristo, tem pessoas que têm almas de Jesus Cristo. É só orar para Deus e pedir para que Deus traga uma alma de Jesus Cristo para ficar com a gente, cuidando da gente.
E eles não, eles têm o Espírito de Jesus Cristo. Como para mim, Deus me falou que eu sou a reencarnação de Maria e de Eva. Eu tenho o Espírito de Maria e tenho o Espírito de Eva, que me ajudam. E só que eu não vejo. As pessoas veem os seus espíritos, só que eu tenho essa maldição de não ver os espíritos. Eu não vejo os espíritos. E daí tem o Enoque, foi em reencarnação de Jesus Cristo, tem o Espírito de Jesus Cristo. Daí tem o Jesus Cristo, que não é reencarnação, ele é o encarnado, ele encarnou, né? Ele era espírito e encarnou. E tem esse rapaz, que tem a reencarnação de Jesus Cristo. São 4. Desculpa, eu falei 5, são 4 reencarnações. E tem um menino que vai nascer com a reencarnação de Jesus Cristo. E esse menino, o Senhor me falou que é a carne e o sangue de Cristo. E daí, foi aí que eu logo, quando o Senhor me mostrou, eu lembrei da mitologia grega, de Maria Madalena, que fugiu, mas eu acho que na mitologia era pra gente achar que era filho de Jesus Cristo. Daí, o Senhor me mostrou que Maria Madalena era Eva. Eva não viveu antes de Jesus Cristo. Eles manipularam a Bíblia toda. O Senhor me disse que a Eva nasceu depois de Jesus Cristo. E ela era Maria Madalena, que no céu tem um nome e fora do céu eles tinham um outro nome. E o Senhor me falou também que o céu é um lugar na terra, só que ninguém vê. Os pecadores veem como um deserto. É um lugar enorme que cabe todo mundo lá dentro. Todos os 8 bilhões de humanos que existem no mundo cabem lá dentro. Daí tem essa mitologia da Maria Madalena fugir para a França, que ela era o Santo Grau. Tem até o livro do Código da Vinci, que era um descendente de Jesus, e era uma mulher que era rosa, que era de Maria Madalena e tal. Só que para que a gente entendesse, era que fosse filho de Jesus Cristo. E de fato, o Santo Grau. A Eva é o Santo Grau, que no céu era Maria Madalena. Isso foi o que o Senhor me falou. E o que é o Santo Grau? O Santo Grau é aquele negocinho que fica o pão e o sangue de Cristo. Então, a mulher como Santo Grau é que está carregando, que carrega a carne e o sangue de Cristo. Então, a Eva e as reencarnações da Eva, que são, se eu não me engano, são 4 também, sou eu, uma menina que por coincidência, coincidência não, que não existe coincidências, né? Eu já falei aqui nos meus vídeos. Ela trabalhou comigo em um hotel no final do ano passado, em que eu falava de demônios. Eles disseram que não era mais para mim falar de demônios, sobre libertação e tal. E se eu não parasse, eu ia ter que sair. Daí eu escolhi, não, essa é a minha missão, falar sobre... principalmente naquele momento que eu tava... Eles vinham aqui em cima, tudo mais. Agora não, eles foram todos libertos, graças a Deus. E onde teve as ressuscitações, que eu orei lá e o Senhor me disse, ora para que sejam ressuscitados. E eu vi eles sendo ressuscitados e o sinal foi um passando por cima, andando por cima do telhado. Olha, foi bem assim, mas eu tenho fé, eu acredito nisso. Daí, reencarnações da Eva. Existe a Eva, que foi a encarnação, daí existe eu, e existe uma outra moça que foi muito judiada. Ela foi muito judiada porque era a Eva. Ela era a reencarnação da Eva e foi muito judiada por causa disso. E ela era rica, e as outras Evas são pobres, que a outra Eva sou eu. Reencarnação, né? Tem o espírito da Eva. E daí essa foi muito judiada. Nossa, eu sofri muito quando eu vi as visões com ela. E foi bem difícil, assim, eu orei bastante por ela. Ela ficou com bastante sequelas, assim, do sofrimento que ela passou. Mas Deus sempre esteve com ela, Deus sempre cuidou das Evas. E então essas 4, que é a encarnação e as reencarnações, são santos graus. E do Santo Grau vai nascer
a carne e o sangue de Cristo, que é filho de Jesus Cristo. Só que como a gente está nessa ideologia, nessa certeza de sexo, que é pecado, o sexo é pecado. No céu, ninguém faz sexo. Daí, tem uma passagem na Bíblia que fala, eu vou editar e vou colocar ali, que Jesus Cristo fala que a gente não vai casar no céu. Claro, a gente não vai casar, a gente não vai fazer sexo. Então, como que a gente vai procriar? Gente, a coisa, sabe? Se eu soubesse disso, eu não teria perdido a minha virgindade, porque eu queria me casar. E se eu soubesse, eu teria esperado a volta de Jesus Cristo virgem. Porque Maria teve um filho sem o sexo. Maria teve um filho virgem. Então, as pessoas também conseguem ter. Deus me falou isso. Não é difícil. Tem pessoas que têm filhos que não nasceram do sexo. O Senhor me falou que eu nasci. Os meus irmãos nasceram do sexo e eu não nasci do sexo. Daí a pessoa tem uma vida de casada e de sexo, e às vezes nem tem, e vai lá e se dá conta que tá grávida, só que nem se lembra que fez, não contou, não fez a contagem de nada, só que engravidou e não sabe como engravidou. E é isso, quando Deus abençoa a pessoa com filhos, não importa seu sexo. Gente, Maria teve filho sem sexo. Não precisa de sexo para ter filho. Agora, se Deus, eu não sou casada e não tenho vida sexual, assim, há muitos anos, muito tempo. Eu fiquei muitos anos assim afastada, daí eu tinha relacionamentos assim que eu tentava porque eu queria me casar, eu sempre quis me casar. Daí conhecia o rapaz, né? E achava que, meu Deus, quem sabe agora eu me caso, quem sabe eu consigo. Não dava certo. Eles só querem zoar, só. Não aconteceu de eu me casar. E eu entendi que eu não quero mais, eu não vou mais procurar homem para me casar, não tenho mais esse sonho de me casar, de ter filhos, porque se Deus me abençoar com o filho vai nascer de mim. Eu tenho fé para isso. E falando, então, filho de Jesus Cristo, carne e sangue de Cristo. Então, isso não fala na Bíblia, isso fala nas mitologias, que são coisas dos antigos, que as mitologias são tudo manipulações contrárias. Então, e os filmes são manipulações, tudo que passa são manipulações. E aqueles que tinham contato com o mal, esses que vendiam a alma para o mal, eles sabiam de muita coisa, porque o demônio deles contava, o diabo deles contava. E a gente que tem Deus conta pra gente, Deus sabe de tudo. E foi o que Deus me falou. Então a Eva foi o santo grau. E quando ela veio para o mundo, ela tinha que ter esse filho, carne e sangue de Cristo, para poder voltar para o céu. Mas ela não conseguiu. O pecado era o sexo e o incesto. E daí ela não conseguiu e vai nascer de uma das reencarnações, pode ser que nasça outras reencarnações ainda, só que, não vai nascer reencarnações da Eva. Eu sou a última Eva. Eu fui a última Eva que nasceu. Da reencarnação de Eva, eu sou a última Eva que nasceu. Das reencarnações. E vai nascer essa criança que é a carne e sangue de Cristo, que vai ser na volta. Por isso que Jesus Cristo já voltou. Ele já está aqui. E vai ter essa criança, vai nascer essa criança que ele vai poder ir para o céu, porque essa criança é o pão do céu. Ele é o pão. Ele é a carne e o sangue de Cristo. Ele é o pão e o vinho. E ele vai ser
como aconteceu com Jesus Cristo, no início do tudo, porque o início do tudo foi o nascimento de Jesus Cristo. Como aconteceu o nascimento de Cristo, que foi a salvação do mundo, vai acontecer, o nascimento dessa criança vai ser gerada, ela já é gerada, ela já está gerada. Só que como ela é espiritual, ela não tem data para nascer, nasce quando Deus quer. Daí essa criança vai ser levada pro céu, ela vai nascer num céu. A mãe da criança vai nascer no céu. A mãe da criança vai dar à luz no céu de um filho que é filho de Jesus Cristo, sem sexo. Já estou falando porque as pessoas podem falar, gente, Jesus Cristo, né? A gente tem que ter muito respeito para falar sobre ele. E a circuncisão, que Jesus Cristo foi, ela não é tirada só uma parte de cima, ela é tirada toda a genitália dos meninos, dos homens. Então, mesmo que eles queiram, eles só conseguem ter filhos espirituais, e foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Por isso, Deus prometeu a Jesus Cristo um filho, carne e sangue dele, que vai ser a entrada para o céu. Porque essa criança nascendo, vai ficar claro espiritualmente que é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. O primeiro de todos foi Jesus Cristo, e o último de todos vai ser o filho dele, que é natural, o filho natural dele, como nasceu de Maria, como Jesus nasceu de Maria e José. E José era Adão, José no céu e Adão no mundo. E então, no céu tem os espíritos deles, que primeiro foi Adão. Mas no mundo, primeiro foi Jesus Cristo, que nasceu natural. Eles também têm carne e osso, mas como humanos. Como humanos, foi Jesus Cristo que nasceu primeiro aqui no mundo. E daí, com o primeiro e o último, o menino é a reencarnação de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo nasceu lá na encarnação e vai ser o último na reencarnação, que vai ser ele, o menino, que por causa do menino que todos vão para o céu, para entrar no céu, que vai ser a purificação, como se ele fosse o pão do céu. É como se todos nós, simbolicamente, vamos comer a carne e o sangue de Cristo, que é o menino. Só que ao invés de comer um ser humano, claro, a gente não vai fazer isso, a gente vai ser abençoado por ele com a carne e o sangue de Cristo. É como se ele fosse a carne e o sangue de Cristo, para que a gente entre para o céu. Porque Jesus Cristo vem salvar a gente, vai levar a gente. Mas para entrar, precisa do pão e o sangue de Cristo. E para Jesus Cristo levar a gente, ele só poderia levar a gente depois da libertação dos demônios e da destruição do inferno, que foi o que aconteceu, né? Eu acho que faz um ano. Faz mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, que foi a destruição. Antes eles desciam tudo aqui, eu não podia nem fazer vídeo, falar de Apocalipse, então Deus me livre, eles desciam tudo aqui. Era horrível. Foi situações bem terríveis que eu passei. E quando eles desceram aqui, teve uma vez, foi quando eles foram libertos, e foi quando eu orei, foi quando eu peguei e abençoei aquele lugar. E eles foram, e o inferno daqui, né, foi destruindo esse daqui, que era o principal, todos os outros seriam destruídos. E depois houve a libertação dos demônios, eles sabiam se libertar do demônio, é só pedir perdão, que o perdão é a cruz de Cristo. Jesus Cristo morreu naquele lugar, perdoou todo mundo, então era só usar eu peço perdão, Senhor, perdão Jesus, pronto, todo mundo se libertava. E
Então é isso, daí essas são as coisas que Deus me mostrou, né? Então, quem tem Deus, que são coisas bem contrárias a tudo que a gente estudou na Bíblia, né? Porque eu já li a Bíblia, como eu falei, 502 vezes e continuo lendo, continuo estudando a Bíblia. E a gente vai pensar assim, como assim ela tá falando que Jesus Cristo foi o primeiro ano e tal. Então, ora a Deus, peça para Deus confirmar no seu coração, para você entender, porque com certeza se eles manipularem tantas coisas no mundo, claro que eles iam manipular a Bíblia, né? E a gente tinha que ter um conhecimento. E eu sempre que eu li a Bíblia, eu tinha esse dom de interpretar. Eu consigo interpretar espiritualmente, consigo interpretar a Bíblia, consigo interpretar sonhos, consigo interpretar visões, de tanta visão e sonhos, de tanto ler a Bíblia, eu consigo interpretar assim com coisas de significados da Bíblia e do meu coração, que Deus está no meu coração falando comigo, Jesus Cristo também, eles me ajudam, graças a Deus. Então,